versículos do 12 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor. E também dizia ao que convidara: quando servir um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem vizinhos ricos, para que não retribuam o convite e você seja recompensado. Antes, quando fizer uma festa, convide os pobres, aleijados, coxos e cegos, e você será bem-aventurado, porque eles não têm com que lhe retribuir. Retribuído, porém, lhe será na ressurreição dos justos. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, o teu nome seja louvado em toda a terra. Tu vives eternamente. O Senhor poderia ter escolhido outros meios para levar o teu evangelho, mas o Senhor nos escolheste. Sê conosco, abençoando a exposição da tua palavra e este tempo em sua casa, abrindo nosso entendimento para que possamos compreender a sua vontade para as nossas vidas. Te pedimos no nome santo do nosso Salvador, Senhor Jesus. Amém. Amém. Em Lucas 14, Jesus faz a afirmação mais clara sobre hospitalidade. Aqui Jesus diz qual é a real hospitalidade e a motivação que nós devemos ter em praticá-la. O cenário da fala de Jesus é um banquete ao qual ele havia sido convidado. Não era um banquete qualquer. Lucas nos dá diversas dicas que esse banquete iria ser carregado. Primeiro, Jesus estava na casa de um dos principais dos fariseus, e eles frequentemente se opunham a Jesus. Segundo, o evento aconteceu num sábado. O sábado já havia sido razão de debate entre Jesus e os fariseus, e os judeus não tinham deixado barato. Eles convidaram para aquele banquete um homem doente, para ver se Jesus o curaria no sábado. Terceiro, Lucas o tempo todo nos diz que as pessoas ali observavam as ações umas das outras. Jesus estava sendo observado pelos demais. Entretanto, ele mesmo observava atentamente os demais convidados. Os dois atos de tensão já haviam se passado. Agora era o terceiro. Jesus ensina ao anfitrião fariseu como deve ser verdadeiramente hospitaleiro. Era algo necessário, pois nos dois primeiros atos, Jesus havia percebido que o fariseu não entendia nada sobre hospitalidade, mesmo que Jesus estivesse naquele local como um visitante. Da mesma forma que o fariseu, você e eu também podemos chamar pessoas para um lanche, para um café em nossas casas, mas mesmo assim, não exercer a hospitalidade que Jesus estava falando. Então, como podemos exercer a verdadeira hospitalidade? Como se dá a verdadeira hospitalidade? O fariseu havia convidado pessoas importantes. Tanto é que Jesus havia notado que os convidados disputavam, brigavam lugares à mesa. O fariseu também convidou aquele homem doente, mas o doente estava lá pelo propósito errado. Eles queriam testar a Jesus, saber se realmente ele ia curar aquele doente no sábado. Mas a maioria das pessoas eram importantes, eram honradas. Nesse contexto, Jesus diz ao fariseu: quando servir um almoço ou jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem vizinhos ricos. Antes, quando fizer uma festa, convide pessoas como esse doente que está aí. Convide os pobres, aleijados, coxos e cegos. Segundo a fala de Jesus, nós devemos convidar o estranho. Mas que tipo de estranho? É aquele que tem fome, é aquele que tem sede, aquele que está doente, aquele que não tem roupas para se vestir, aquele que está preso, aquele que acabou de se mudar para Campo Grande, aquele que não possui uma casa. O estranho também é o seu inimigo, aquele que não faz parte da sua vida. O estranho é aquele que não tem nada para te oferecer a não ser a si mesmo. É aquele que realmente precisa da sua hospitalidade.
Existem muitos estranhos entre nós no nosso dia a dia, mas nessa manhã nós iremos tratar mais sobre um estranho, que é o visitante, aquele que todos os domingos está aqui, aquele que visita os nossos grupos familiares. Como vocês observam, aos domingos, o irmão Ari e eu, nós somos responsáveis para que os visitantes sejam bem recebidos na igreja. Então nós desejamos que eles sejam bem recebidos. E nós possamos ser hospitaleiros com eles, que todos se aproximem deles. Isso nós podemos começar de uma forma prática. A maioria não são visitantes, a maioria são membros da igreja. Então a forma prática seria onde os membros da igreja possam se sentar mais à frente, para que os visitantes possam ficar mais confortáveis ao fundo. Muitos que nos visitam veem que somos como uma família. Ficam contentes que nós conhecemos uns aos outros. Que nós fazemos tantas coisas juntos e nós nos gloriamos disso, desses valores, da nossa identidade como igreja, e isso muitas vezes atrai as pessoas. Mas da mesma forma que atrai, também pode repelir as pessoas. Ao enxergarmos a igreja como uma família, nós tendemos a ser cuidadosos com aqueles que vão entrar nesta família. Aqueles que são mais parecidos conosco, nós deixamos entrar facilmente. Pessoas diferentes, talvez não. Nós pensamos, os estranhos modificarão a nossa identidade. Talvez não seremos mais como uma família que somos hoje. Eles podem apontar nossas fraquezas. Eles podem nos deixar desconfortáveis porque possuem posições sociais e econômicas diferentes das nossas. Eles possuem ideias diferentes. Eles podem questionar nossa teologia. Eles são a pior espécie de pecadores. Eles vão mudar quem nós somos. Isso parece uma ameaça à família IBC. Então, desprezamos o estranho. Não recebemos o estranho. Nós agimos inicialmente como Ananias, quando deveria receber a Paulo. Disse Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos cristãos em Jerusalém. Ele está com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos aqueles que seguem ao Senhor. Ananias não queria aquele homem fazendo parte da sua família. Estava com medo, desprezou inicialmente o estranho. Mas Jesus disse para Ananias: receba a Paulo. Ele levará o meu evangelho para todo o mundo. E foi isso que aconteceu. Hoje Jesus nos diz: receba os estranhos que visitam a nossa igreja. Eles levarão o evangelho para toda Campo Grande. Ou como vocês acham que o evangelho chegará em toda a nossa cidade se nós não recebermos e acolhermos os estranhos? Você deseja ser hospitaleiro? Então receba os estranhos. Deixe eles entrarem para a nossa família. Convide eles para fazer parte desta família. Jesus, quando convidado na casa de um fariseu, durante a refeição na casa do fariseu, Jesus pediu a palavra para ensinar aos demais quem eles deveriam convidar para suas casas. Tim Chester, o escritor cristão, pergunta em um dos seus livros: como você completaria a sentença? O filho do homem veio, reticências. Alguns de nós responderiam: o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Outros responderiam: o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Essas duas respostas estão corretas, são versículos que nós encontramos na palavra do Senhor. Mas Lucas adiciona uma terceira resposta. Ele nos diz que Jesus veio comendo e bebendo. E ele fazia isso, Jesus comia e bebia. O propósito da vinda do Senhor Jesus foi dar a sua vida em resgate de muitos, foi servir, foi salvar os perdidos.
Mas qual o método que ele usou para efetuar esse propósito? Para realizar isso, ele comeu e bebeu com pecadores. E onde ele fazia isso? Na casa das pessoas. Ou seja, a verdadeira hospitalidade se dá numa casa, a sua casa. Abra a porta, receba o estranho. Mas também podemos deduzir o que está pensando. Podemos estar pensando, a minha casa é muito pequena, o meu tapete é velho, minha cozinha não está pronta, meu sofá precisa ser trocado, está com um buraco no sofá. Minha casa é muito longe, não posso chamar não. Pensa como eu sou desorganizado. Minha esposa ou meu marido é bravo. Mas nós devemos nos lembrar que Jesus morreu por todos, principalmente pelo estranho. Na pregação no domingo passado, do pastor Wagner, em Lucas 19:10, Jesus disse que veio para os doentes, pois os sãos não precisam de médicos. Você acha mesmo que precisa ter uma casa perfeita para receber o estranho? De fato, você acha que o estranho vai chegar na sua casa para reparar como ela é? Ele vai falar, puxa, nossa, que tapete velho. Essa cozinha, hein, tem que dar uma ajeitadinha nessa cozinha aqui, hein? Faz tempo que não passa ninguém aqui. O sofá, cadê a almofada desse sofá? Não tem almofada? Não. O estranho não quer isso. O estranho quer estar na sua casa. Ele quer fazer parte da sua família. Porque na maioria das vezes, ele não tem uma família para fazer parte. E talvez nós todos podemos ter passado pela situação de ser um estranho. Estar chegando há pouco tempo. Eu, quando conheci minha esposa, logo me converti. Era uma família, eu tinha minha sogra, mais 3 mulheres. Eu era um recém-convertido, cheio de dúvidas e perguntas e todas aquelas questões. Antigamente a minha vida não era uma vida com Deus. Pelo contrário, completamente afastada. E eu não era um bom filho. Não que eu seja 100% bom, mas eu não era um bom filho. Minha mãe morava aqui e meu pai não. Meu pai morava no Rio Grande do Sul. E, de certa forma, quando eu me aproximei da minha esposa, eu tinha me convertido, e a minha sogra me acolheu. Eu era um estranho, ela não tinha motivos. A gente estava se aproximando, e se não desse certo? Mas eu fui acolhido pela família da minha esposa, e foi na mesa de jantar, de café da manhã e almoço, que eu pude, a primeira vez, ver a hospitalidade de uma família cristã. Eu pude ver qual que era a diferença. Mas nós também temos um outro exemplo. Nós podemos imitar o casal Frank e Nellie Baker. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia um campo alemão de prisioneiros de guerra na costa noroeste da Inglaterra. Um jovem pastor e a sua esposa serviam numa pequena igreja metodista, perto deste campo de prisioneiros. Eles sentiram o chamado de Deus para alcançar de alguma forma aqueles soldados estrangeiros. Estavam preenchidos de compaixão pelos soldados. Assim, eles foram até o comandante e pediram permissão para o comandante para levar cada domingo um prisioneiro de guerra para a igreja e depois para jantar em sua casa. O comandante concordou. Assim, domingo após domingo, soldados alemães iam à igreja e depois comiam na casa dos Bakers. Um desses soldados foi um jovem chamado Jürgen Moltmann. Alguém já ouviu falar? Jürgen se converteu e se tornou um dos maiores e mais famosos teólogos do mundo. Onde a semente do cristianismo foi plantada no coração de Jürgen ao redor da mesa de jantar dos Bakers. Por que Frank e Nellie conseguiram convidar os prisioneiros para sua casa? Porque imitaram e obtiveram essa força do próprio Cristo. Nós um dia fomos estranhos à casa de Cristo e não queríamos atender ao convite dele para sentarmos à sua mesa.
Cristo abandona a sua casa e se torna um estranho. Cristo nasceu numa manjedoura, numa casa emprestada. Viveu e comeu com os excluídos da sociedade, os publicanos, as prostitutas. Foi rejeitado pelos religiosos e políticos da época, a tal ponto que foi morto como um assassino da pior espécie, crucificado fora dos portões da cidade. Foi porque Cristo foi um estranho que você hoje pode sentar todos os domingos à sua mesa e sentará um dia definitivamente com Ele. Foi porque Cristo se tornou um estranho que nós podemos ter o poder de convidar estranhos para dentro da nossa casa. É Cristo que faz você ter o desejo de imitar Ele mesmo. Vá no poder do Senhor Jesus, o poder que Ele te concedeu, nos concedeu. Seja um amigo dos estranhos. E por que Jesus estava ensinando sobre hospitalidade? Porque ele observou que os demais convidados do fariseu escolhiam os lugares de honra mesmo. Jesus percebeu que aquele jantar visava algum tipo de retribuição, uma coisa que era comum na época. Entretanto, o Senhor não deseja que convidemos estranhos para a nossa casa, aguardando qualquer tipo de retribuição. Ele deseja que nós tenhamos uma atitude similar à de Michele. Ouçam a história de Michele. Michele tinha uma pequena creche em sua casa. Vonda era uma estranha e deixava seus filhos na creche. O rosto de Vonda estava sempre cheio de marcas, ela fumava. Os seus filhos davam muito trabalho. A ponto de Michele, a dona da creche, não querer que seus filhos brincassem com os filhos de Vonda. E pior, ela estava inadimplente. Ela devia uns R$2.000. Para Michele era muito. Ela estava começando o negócio. Michele contava com a quantia, cada centavo. Ela balançando a cabeça, ela pensava: eu deveria ter desconfiado que Vonda não pagaria. Cerca de 6 semanas mais tarde, Michele orou e Deus lhe disse: faça uma compra para a Vonda. O quê? Ela disse: não acredito que Deus falou isso para mim. Ela resistiu. Existiam milhares de razões para não fazer a compra. Michele sabia das dificuldades de Vonda, mas ela ficou devendo. Negócios são negócios. E mais, Michele era nova na fé. O que dizer para a Vonda? Não saberia como abordar um assunto com ela. Michele tinha filhos pequenos, se ocupava muito na igreja, não tinha tempo para fazer compras para outra pessoa, ainda mais Vonda, uma pessoa que ela não simpatizava. Por 2 semanas Deus disse: leve 2 sacolas de compra para a Vonda. Somente 2 sacolas. Mas Michele ignorou. Certo dia, ela cedeu. Pediu para o marido comprar R$200 de supermercado numa quinta-noite. E na manhã seguinte, Michele e seu marido esperaram Vonda sair para o trabalho e deixar as compras em frente à sua casa, sem ninguém saber. E foi isso. Ninguém requisitou a glória pela atitude. O evento foi tão sem graça que o marido da Michele nem lembrava do que tinha acontecido. Por 6 meses, Michele se esqueceu de Vonda. Mas Deus falou no coração de Michele: vá visitar Vonda. Michele estava tão cheia de si que pensou ser tolice. Novamente, havia milhares de razões para não ir. A principal, Vonda tinha se mudado a 32 quilômetros de distância. Michele não conhecia o endereço. Michele não deixaria os seus filhos e o seu esposo numa bela tarde de domingo para visitar a Vonda. 2 horas mais tarde, ela estava no seu carro.
Isso é estúpido, dizia ela enquanto dirigia para a cidade de Vonda. Quando chegou à cidade, Michele parou numa cabine telefônica, pegou a lista da cidade em busca do nome de Vonda. Deveria estar lá, mas não estava. Agora Michele se sentia cada vez mais estúpida. Mas uma voz soprou no seu interior, dizendo: dirija pelas ruas. Ela dirigiu. A cada virada, ela dizia: estúpida, estúpida, você é uma estúpida. De repente, Michele viu os filhos de Vonda. Ela ficou alegre em vê-los e eles pareciam felizes também em vê-la. Os filhos guiaram Michele para a casa de Vonda. Lá pela primeira vez, Vonda e Michele se abraçaram. Algo aconteceu naquele momento. Eram como se fossem amigas. Não era mais a diretora da creche e a sua cliente. Elas eram iguais. Vonda levou Michele para dentro de sua casa. Estava limpa, mas não tinha nada. Elas se sentaram e Vonda contou a sua história. Vonda tinha sido terrivelmente abusada. Sua vida tinha sido dura. As marcas em seu rosto o seu marido tinha feito enquanto esfregava o seu rosto nas paredes de concreto da garagem da sua casa. Michele não parava de chorar. Mas Vonda não havia chorado até chegar à parte onde ela teve vontade de se suicidar. Em lágrimas, Vonda disse: era uma sexta. Mais uma vez, iria passar um final de semana sem comida e as crianças famintas. Não poderia se repetir. Então peguei uma arma emprestada e o plano era matar as crianças e se matar. No caminho para casa, orei a Deus pela primeira vez. Senhor, se o Senhor existe, preciso saber, porque irei matar as crianças e a mim. Se alguma vez precisei de um milagre, é agora. Quando cheguei em casa, já sem esperança, vi 2 sacolas de supermercado. Cachorros estavam circulando as sacolas, mas não tocaram nelas. Ainda que eu estivesse morrendo de fome, não comi. Coloquei a comida para dentro de casa e fui para a primeira igreja que encontrei. Conversei com um pastor e comecei um relacionamento com Cristo. Michele, 2 sacolas de supermercado. Um anjo enviou 2 sacolas de compra. Você acredita, Michele? Michele não disse nada. Não aguardou retribuição. Ainda que uma hospitalidade incompleta, pois Michele não convidou Vonda para sua casa. Ela obteve um grande presente como retribuição. Uma amiga para a eternidade e para esta vida. Ainda que a verdadeira hospitalidade seja exercida sem visar nenhuma retribuição, nós sempre receberemos o presente de Deus quando exercermos. E qual que é o maior presente de Deus que nós podemos ter? É receber a presença do Senhor Jesus. Após Jesus ter ressuscitado, 2 de seus discípulos estavam indo de Jerusalém para Emaús. Uma viagem de mais ou menos 11 quilômetros. No caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido nas últimas horas em Jerusalém. Enquanto eles conversavam, um estranho se aproximou e começou a caminhar com eles. O estranho entrou na conversa, explicou aos 2 discípulos o que constava a respeito do Messias nas Escrituras. Ao se aproximarem de Emaús, eles estenderam a hospitalidade, dizendo: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então o estranho entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, o estranho tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles.
Então, seus olhos foram abertos e eles reconheceram, era Jesus. Enquanto andavam lado a lado com Jesus, não reconheceram a Jesus. Foi somente quando convidaram para dentro da sua casa, sentaram com ele à mesa, que perceberam que era Jesus. Você pode ver isso? Trazendo um estranho para o seu lar, compartilhando a sua mesa, você será abençoado com a presença do Senhor. Muitas vezes se pergunta, por que Jesus parece estar ausente da minha casa? É porque você não abre a porta para ele. Jesus quer entrar na sua casa. Ele está batendo palmas na sua casa todos os dias. Jesus está tocando a campainha todo instante. Jesus deseja entrar na sua casa. É só você abrir a porta ao estranho. Então, o Senhor Jesus entrará e você nunca mais será o mesmo. Vamos orar? Senhor, o teu nome seja louvado em toda a terra, Pai. Pois o Senhor veio como um estranho, Senhor, e nos deu abrigo em sua casa, Pai. Para todos aqueles que creem no seu nome, ó Senhor, o Senhor deu o poder de ser concedido aos seus filhos, ó Pai. Somos gratos ao Senhor e não há o que nós fazemos que nós podemos pagar isso, Pai. Porque o Senhor pagou com seu sangue para nós sermos redimidos, ó Senhor. Nós possamos, ó Pai, imitar ao Senhor Jesus e possamos, ó Pai, receber as pessoas em nossas casas, em nossas vidas, em nossas famílias. Em teu nome santo que oramos, Senhor Jesus. Amém.